esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos crer em ti? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte que nos acompanha pelas rádios, pelo YouTube, vocês já viram chover pão do céu? Vocês já viram chover carne do céu? É o que nós percebemos na primeira leitura da missa. Porque o povo de Deus estava saindo da escravidão do Egito e atravessando o deserto. Deserto é lugar de provação. Deserto não tem supermercado. Deserto não tem sacolão. Não tem padaria. Tem você e mais você. E o povo no deserto começa a reclamar de Moisés, de Deus, e falar: olha, você tirou a gente lá do Egito, foi para morrer de fome no deserto? Foi isso? Era isso? Era melhor ficar no Egito, porque lá a gente era escravo, é verdade. Mas pelo menos a gente tinha carne com cebola para comer. Vejam bem, meus irmãos, Deus está tirando o povo da escravidão e levando o povo para a liberdade. Mas o povo está disposto a trocar a liberdade por um prato de cebola com carne cozida. E Moisés vai falar com Deus. O que está acontecendo? O povo está contrariado. E Deus fez um milagre. De manhã, o pão brotou do chão para matar a fome do povo. Como que Deus podia tirar o povo da escravidão para matar o povo de fome no deserto? Se tudo que Deus quer do seu povo, para nós, é a vida em plenitude. Nunca se viu isso. Deus mata a fome do seu povo no deserto.
Mas não era só pão, não. Veio também um tanto de pássaros, né? Codornas, codornizes, para que o povo pudesse matar a fome. Eu escrevi um texto sobre esse evangelho, coloquei lá no meu blog, dizendo: um Deus cuidadoso. Deus cuida do seu povo. Me lembra a mãe que sabe cuidar dos filhos. A mãe, quando já está grávida, ela vai fazer sapatinho de tricô, ela vai fazer a touquinha, já vai preocupar em agasalhar a criança. Não tem ninguém que sabe cuidar mais do que uma mãe. E a criança, às vezes ela pode estar chorando e tal, vai para o colo da mãe, ela sente aquele aconchego único. Deus cuida de nós, meus irmãos, como melhor do que uma mãe cuida dos seus filhos. Mas como a gente não vive só de pão, arroz e feijão e macarrão, nós precisamos de mais alguma coisa para viver. Deus também dá isso. E vocês vieram de longe, e vocês estão aqui, atrás desse outro alimento. Porque arroz, feijão e macarrão a gente acha em qualquer lugar. Mas esse outro alimento é o próprio Deus. É Ele. Ele que mata a nossa fome profunda. Fome de sentido para a vida. E quando falta esse alimento, esse pão do céu, não adianta estar com a barriga cheia de arroz, feijão e macarrão. Você vai continuar vazio do mesmo jeito. Tem um tipo de fome que nós temos, meus irmãos, que só Deus pode saciar. A fome de sentido para a vida. Quantas pessoas perderam isso? Eu conheço pessoas, uma grande escritora, Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz dizia: eu não tenho fé, mas como eu gostaria de ter. Como eu gostaria de ter uma fé. Eu não tive essa graça, não me deram a fé. Talvez porque a fé também ela é passada de pai para filho, né, pelo testemunho dos pais. Não podemos julgar ninguém. Mas quando a gente tem fé, meus irmãos, em Deus, quando a gente recebe esse pão espiritual, que é o próprio Cristo, pode vir os problemas. Nada abala, não. Nada nos abala. Nem a morte, que costuma ser uma assombração na vida de muita gente. São Paulo dizia: viver para mim é Cristo. Quer dizer, sem Cristo não tem vida. Morrer para mim seria lucro. São Paulo que fala isso. Nem a morte, guardem bem isso, nem a morte é problema para quem tem fé. Para quem não tem fé, meus irmãos, tudo vira assombração. Tudo assombra, tudo dá medo. Uma espinha inflamada é motivo para depressão. Nós viemos atrás desse alimento que dá sentido para a nossa existência, que dá alegria para a nossa vida, que dá razão para a gente viver, que dá esperança. Sem esse alimento, não adianta ter a panela cheia, vai sempre faltar alguma coisa. Lá na primeira leitura, Deus dá o pão para o povo. Mas mais do que pão, Deus dá ensinamento. Porque Ele fala: olha, vocês vão recolher o necessário para cada dia. Isso é para corrigir o egoísmo. Porque
Se Deus não falasse isso, alguns era capaz de armazenar tudo para ele e deixar o outro sem nada. É impressionante, nesse país com tanta fartura, com tanto alimento, com tanta maravilha, e ainda tem gente que passa fome. O alimento é sagrado, mas eu não posso comer sozinho, eu tenho que saber repartir. Então, lá na primeira leitura, nós vimos essa lição de partilha. Vocês vão recolher o necessário para cada dia. Porque se não falasse isso, alguém era capaz de ir lá e armazenar só para ele e deixar o outro sem nada. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que nós temos na vida é o alimento espiritual que nós recebemos. E vou falar uma coisa com vocês. Sem esse alimento, a nossa vida perde completamente a razão de ser. Você pode dar para o seu filho $1 milhão, e todos os pais preocupam em dar para os seus filhos um certo conforto, e não está errado não, isso faz parte da vida. Mas se você não der para ele a fé, se você não ensinar para ele o amor a Deus, ele vai continuar se sentindo sozinho. Eu nunca tive solidão. Às vezes eu vou celebrar na roça, longe, de noite. Eu estou sozinho na estrada, com aquela lua clara, bonita, e eu vou conversando com Deus. É a maior riqueza que uma pessoa tem, é a fé em Deus. Quem tem fé em Deus nunca se sente só, nunca se sente desamparado. Isso, meus irmãos, esse sentimento de amparo, de cuidado, o dinheiro não dá. Porque quantas pessoas têm muito dinheiro, mas se sentem desamparadas, se sentem só. Nós precisamos descobrir isso e vocês já descobriram. Sem o pão do céu, sem Cristo, a nossa vida perde toda a razão de ser. Toda a razão de ser. É Ele que faz a diferença. É que faz a gente achar a vida bonita. É que faz a gente achar graça das coisas. É que faz a gente rir dos problemas. Cristo faz a gente rir dos problemas. Com Cristo, um elefante vira uma formiga. Sem Cristo, uma formiga vira um elefante. Tudo passa a assustar a gente. Com Ele não, nada assusta. Nada nos assusta. Nada nos ameaça. Nada pode derrubar a gente. Ah, mas eu vou tirar a sua vida. A nossa vida está em Deus. Ninguém tira, está tudo em Deus. Deus está conosco. E quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Quando a gente não tem Deus, você pode ter o mundo, você não tem nada.